Fala, meus amigos, família Tricolor, boa semana pra você. Espero que você tenha tido um final de semana excelente. Hoje não consegui fazer live, tive uns problemas, meu carro quebrou. Quebrou não, deu uns problemas de uma pane lá. Eu não entendo nada de carro, nada. E aí quando dá problema assim, eu tenho que chamar alguém, porque eu não manjo nada de carro, absolutamente nada. Mas amanhã faremos a nossa live, porque amanhã eu tô com um dia mais tranquilo, mas eu vou estar aqui no escritório cedo, então a gente faz a nossa live às 3 da tarde só no canal Barulho Jogos. Meus amigos, eu tava vendo agora, terminando de ver um vídeo do Neymar. O Neymar tá fazendo uma coisa que eu acho uma excelente ideia que ele teve. Ele tem um canal no YouTube que tem 1 bilhão de seguidores e ele tá fazendo, posta uns vídeos de vez em quando do dia a dia dele. É legal, né, de você ver a casa que o cara mora. E aí, eu tava vendo, com todos os méritos, né, que ele ganhou todo o dinheiro na carreira dele, mas eu tava vendo porque aí ele fala, não tem como distorcer o que ele fala, não tem como inventar, você pode até criticar, elogiar o comportamento, mas agora ele tava falando do tratamento que ele tava fazendo, mostra ali o tratamento, que ele sentiu dor, não sei contra qual jogo, aí o outro ele não sentiu. Acho que é uma maneira dele falar diretamente com o público que gosta dele. E agora, né, agora o nome dele voltou a ficar em alta aí por causa dessa campanha horrível da seleção brasileira. E eu achei essa ideia genial dele. Porque aí ele fala o que ele tá, né? Não é toda conversa enviesada. Ele fala ali o que ele tá achando, o que ele tá sentindo, mostra ali com a família, com as filhas, com a esposa, o dia a dia. Eu achei legal, achei uma boa ideia que ele teve. Mas o nosso assunto aqui não é Neymar. O nosso assunto hoje é São Paulo. E aí vocês viram, eu vou falar da comissão de ética aí, que deve pedir a punição máxima para os envolvidos naquele escândalo, naquela nojeira do camarote. Antes, né, gente, deixa eu pedir desculpa para você, que eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa quando eu faço as minhas lambanças aqui. Eu, no último vídeo que a gente fez no domingo, ontem, eu falei, fui tentar passar para vocês a agenda dos jogos do São Paulo e passei tudo errado. E aí eu fiquei pensando, falei, errei as datas. Então, preciso fazer essa correção para você, porque é chato. Eu não gosto de passar informação errada. Então vamos lá. Primeira rodada, o São Paulo joga contra o Boston River fora de casa, no dia 7 de abril. É uma terça-feira, 9h30 da noite, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Transmissão SBT e Paramount, certo? Segunda rodada, o São Paulo joga em casa contra o Rings, 14 de abril, também uma terça-feira, 7 da noite. Transmissão ESPN e Disney. Terceira rodada, o São Paulo joga fora de casa contra o Milionários. É no dia 28 de abril, uma terça-feira, 9h30 da noite. No El Campín, lá em Bogotá, como a gente tinha falado. Transmissão SBT, ESPN e Disney+. Quarta rodada, joga fora de casa contra o Rings. No dia 7 de maio, 7 da noite. No El Teniente, lá no estádio. Transmissão ESPN e Disney. Quinta rodada, São Paulo recebe o Milionários, 19 de maio, é uma terça-feira, 9h30 da noite, no Morumbi. Transmissão ESPN, SBT e Disney. E a última rodada, o São Paulo recebe o Boston River no dia 26 de maio, que também é uma terça-feira, 7 da noite, transmissão ESPN e Disney. Joga de terça-feira, né? Porque tá jogando a Série B da Comebol, não tá jogando a Libertadores, que horário nobre, que tá jogando a Série B, tem que jogar de terça-feira mesmo. Você vê, a maioria dos jogos do SBT vai passar, pelo menos a gente assiste na TV aberta. Outra coisa, eu falei da cláusula do contrato do Arthur. Aliás, o Arthur se apresentou, aquele mesmo oba-oba de sempre, quero ver jogar bola. A gente falou sobre a multa que o São Paulo teria que comprar caso ele recebesse uma proposta dos times lá do Oriente Médio que estão em guerra. Se parasse a guerra e recebesse esse contrato. E eu falei que eram 6 milhões de euros, depois eu falei reais e agora é euros, tá? São 6 milhões de euros. Só que aí é o seguinte, aí eu queria ver com você se você acha que foi uma boa negociação. O São Paulo vai pagar 60% do salário dele. Inclusive disseram que ele ganha mais de 1 milhão lá no Botafogo. Só que pode pagar os outros 40% restantes se ele bater algumas metas de bônus, chamada cláusula de reembolso. O São Paulo vai ter que pagar mais 1.300.000, mais ou menos equivale a 20% do salário dele anual, caso ele jogue 50% das partidas, 50% em até 64% das partidas até dezembro. Esse valor pode subir para quase 3 milhões, 2.700.000, o equivalente a 40% do salário dele anual, caso ele jogue 65% ou mais. 65% ou mais as partidas que o São Paulo disputa até dezembro.
Será que é um bom negócio? Mas é aquilo, né, gente? São Paulo não tem respeito no mercado, não tem, ninguém tá nem aí pro São Paulo. São Paulo não tem credibilidade, um clube que deve, um clube que não consegue negociar, é um clube que foi destruído, foi dilapidado. Então, você tem que se sujeitar. Agora, eu ouvi todos os tipos de comentário em relação a esse Arthur aí. Eu vou falar pra vocês, mantenho a minha opinião. Torceremos desesperadamente por ele, só que eu vou ficar com o pé atrás. Era reserva no Botafogo, que não tá vivendo uma grande fase, né? O Botafogo tá com muitos problemas, ela era reserva no Botafogo. Teve só a passagem de destaque pelo Bragantino. O que eu senti na entrevista dele e no que ele tem falado desde que ele chegou é que ele tá empolgado, né? É alguma coisa, mas se me contratassem para jogar no São Paulo, eu também estaria muito empolgado. Só que quando eu entrasse em campo ia ser um vexame. Mas espero, vamos torcer. Torcer também para não aparecer nenhuma proposta, porque aí você vai gastar 6 milhões de euros com o cara, para manter o cara. Não sei, sinceramente eu não sei. Eu fico sempre com o pé atrás com essas contratações. Gente, se o Rui Costa está envolvido na negociação, eu fico com o pé atrás. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito, você também tem esse direito. Se o Rui Costa está envolvido na contratação, pelo péssimo trabalho que ele faz no São Paulo, eu fico com o pé atrás. Aliás, o Mendes, aquele jogador horroroso, que jogou 25 jogos só no São Paulo, está processando o São Paulo, que é 4 milhões em direito de imagem. Parabéns, Rui Costa. Então eu sempre fico com o pé atrás. Aliás, o Mendes foi um pedido do Rogério Ceni, hein? A gente não pode esquecer. Ó, o São Paulo sem jogar, caiu na tabela. O Atlético Paranaense jogou contra o Botafogo, sapecou 4-1 no Botafogo. A partida foi válida pela 5ª rodada. Com essa vitória, o Atlético Paranaense tem 8 jogos e tem os mesmos 16 pontos que o São Paulo. Só que aí tem vantagem no saldo de gols. São 6 saldo de gols, 6 gols de saldo contra 5 do São Paulo. Então o São Paulo caiu uma posição na tabela, agora é o 3º lugar na tabela. A gente jogou o último jogo antes da data FIFA, começou o jogo líder, termina a data FIFA em 3º lugar. É só com o São Paulo que acontece essas coisas. E aí, o seguinte, a comissão de ética do Conselho Deliberativo do São Paulo finalizou hoje, segunda-feira, o relatório da investigação daquele caso nojento, um dos mais nojentos e podres da história do São Paulo, a história do camarote, depois que aquele áudio foi vazado, envolvendo aquelas 3 pessoas lá. Principalmente a Mara Casares e o Douglas Schwartzman. O que eles querem? Punição máxima. Punição máxima. Porque é o seguinte, o artigo 34 do Estatuto Social do São Paulo prevê penalidade para sócios do clube que cometerem determinadas infrações. Essas punições podem ser advertência, pode ser suspensão, indenização, perda de mandato, caso eles exerçam algum cargo, inelegibilidade temporária e até a expulsão. E eles estão... o que determina isso é a gravidade da conduta. E aí, essa comissão quer a expulsão desses caras. Eles vão se reunir agora, vai ter uma reunião... esse relatório vai ser enviado para o Conselho Deliberativo e aí esse conselho convoca uma reunião para votar esse relatório. Eu acho o seguinte, e o Macis diz que vai votar pela expulsão dos dois. Eu acho o seguinte, vocês sabem a minha postura aqui, o que eu penso sobre isso. Primeiro, eu não preciso nem perguntar o que eu acho, se eles devem ser expulsos ou não. Eu acho que ele, Casares, Belmonte, Mara, esses caras que fizeram mal pro São Paulo, é que esses dois aí tem o áudio que comprova, eles se autoincriminam no áudio. Os outros ainda estão sendo investigados, não foi nada comprovado. Se for comprovado, tem que expulsar, prender, sei lá o que a justiça vai determinar. Mas esses dois, a Mara e o Schwartzman, não tem... Eu fiz esse questionamento outro dia, né? O que estão esperando para expulsar? Só o áudio não basta? Só o áudio que o cara fala, era tudo clandestino, eu ganhei dinheiro, você ganhou, todo mundo ganhou... Não basta, para expulsar não basta. Mas, pelo menos, o relatório eles pedem a expulsão. Só que eu acho o seguinte, se não expulsar essa gente, pelo menos começar com esses dois, vocês do São Paulo, não tem moral nenhuma. Nenhuma. Vocês vão perder o pouco de moral que vocês, se é que vocês ainda têm. Como é que vocês vão olhar no olho do torcedor para prometer qualquer coisa, para fazer qualquer coisa, para tentar qualquer coisa, se vocês não expulsarem Douglas e Mara, pelo menos agora, nesse momento, os dois. Depois a gente vai vendo o que a justiça vai determinar em relação aos outros envolvidos nos escândalos, suspeitos, né? Porque não tem nada comprovado, mas suspeitos de cometerem crimes e
os indícios, né, segundo a própria investigação, a própria polícia, são indícios fortíssimos de crimes cometidos contra o São Paulo. É sempre bom lembrar que quem investiga o PCC está investigando o São Paulo Futebol Clube, essas pessoas que comandam o clube. Só que se vocês não expulsarem essas pessoas, vocês não podem... Essa possibilidade não pode passar pela cabeça de quem decide isso. Não pode. Porque aí vocês vão esfarelar. Se vocês tiverem ainda moral com a torcida do São Paulo, essa moral vai ser esfarelada caso esses dois agora, que são os mais, que estão mais perto de serem punidos, se eles não forem expulsos, gente. E eu, sinceramente, tenho muito medo que tudo acabe em pizza, porque a gente mora no país da impunidade, né? A gente mora no Brasil, a gente vive no país da impunidade. É muito fácil, coloca a pizza no forno, não dá em nada, aí se faz uma punição ali, finge que pune, aí as pessoas esquecem, como no Brasil também a gente tem péssima memória, as pessoas esquecem. Só que se não acontecer isso, gente... Não tem esperança, torcedor São Paulino. Se esses caras não forem expulsos, não tem a menor esperança com o São Paulo. São Paulo vai acabar. Se essa gente que tá lá, que tem o poder de expulsar esses caras, não fizer isso, o São Paulo acaba, o São Paulo vai acabar. Então é o primeiro passo, que é básico. A gente não tá pedindo nada demais. Quando eu digo a gente, eu tenho certeza que você também quer a expulsão deles. Não é possível que você torça pro São Paulo e fale, não, vamos dar mais outra chance pra essa gente aí. Não é possível, como eles já tiveram. Mas... se não fizer isso, se essa gente não for expulsa, eu esqueço do São Paulo. Eu perco totalmente a esperança em relação a algum futuro do São Paulo. E para encerrar o nosso assunto de hoje, alguns conselheiros do São Paulo estão se articulando nos bastidores, eles querem travar a votação de renovação de contrato com a fornecedora de material esportivo, que tem contrato até 2000, porque a renovação de contrato seria até 2032. Por que acontece? Por que eles estão pedindo isso? Porque é o seguinte, segundo esses conselheiros, tem uma tentativa dentro do São Paulo de submeter essa votação sem um debate. Essa votação é importante porque prevê, por exemplo, uma multa rescisória de 200 milhões. Então isso tem que ser discutido, tem que ser debatido. Eu acho o seguinte, não sei como foi feito o contrato com a New Balance, não tem os dados lá que não podem ser passados por torcedor e tal. Eu já falei aqui e vou repetir. Se eu fosse o Maciço, eu revia todos os contratos feitos pela outra gestão. Todos. Desde a patrocinadora de material esportivo até o cara que entrega feijão pra cozinheira cozinhar o feijão dos caras. Por obrigação, eu ia rever todos esses contratos. Porque depois do que vem acontecendo no São Paulo, pra mim, eu não confio em nada. Nada. Absolutamente nada que foi feito na gestão Casares. Absolutamente nada. Estou dizendo que tem crime, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que se eu fosse o presidente do São Paulo atual, se eu estivesse no lugar do Maciço, eu ia fazer uma revisão de todos os contratos. Imagina você fazer um contrato desse até 2032, sem ter um amplo debate, uma ampla discussão. Só que aí, né, a gente cai naquela história, né? Vai ser discutido por quem? Quem que vai discutir isso aí? As pessoas que vão discutir esse contrato com a New Balance estão realmente preocupadas com o São Paulo? Estão realmente preocupadas em fazer o melhor para o São Paulo? A gente tem visto que não, né? Eu tenho certeza que tem gente séria dentro do São Paulo. São Paulo não é um lugar que não tem... São poucas as pessoas, mas tem. Mas será que essas pessoas vão ter força nessa discussão em relação ao contrato e aos outros assuntos ligados ao São Paulo? Eles vão ter força para fazer com que o São Paulo seja o beneficiado, não meia dúzia de vagabundo que está lá, de cretino, de canalha que está lá, que a gente sabe que tem? Essa é minha grande dúvida. Meus queridos, hoje a minha garrafinha da Golcase é uma das mais bonitas, a minha garrafinha que tem a personalização. Eu já falei para vocês que dá para personalizar tudo que você compra na Golcase? Dá, né? Já falei, né? Mala, mochila, capinha, garrafa, caneca, copo, coisa pro pet, dá pra você personalizar tudo, você coloca nome em tudo. É uma excelente dica de presente para quem você gosta, mas eu sempre gosto de falar, é uma excelente dica de presente para você, porque mais do que ninguém você merece um presentinho. Meus amigos, nos encontramos amanhã. Amanhã tem live, eu prometo que tem live. Eu já vou deixar, inclusive, a live pronta aqui, tá? Já vou deixar no esquema, porque aí se eu chegar em cima da hora, que não vai acontecer, que eu vou estar aqui antes, eu já dou um play e a gente já sai conversando, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, mais uma vez uma ótima semana pra você. Eu preciso contar pra vocês o meu desempenho na prova que eu fiz domingo. Me surpreendi na prova, me surpreendi.
Eu só vou dar um spoiler. Amanhã eu conto melhor. Na live, eu vou contar na live. Só vou dar um spoiler. Primeiro lugar na categoria 55 a 59 anos. Segura o tiozinho voador nas pistas. Imagina os outros concorrentes. Eu não vi, mas imagina os outros. Se eu fui o primeiro, imagina o último. Eu fico imaginando. A Erika falou isso. Imagina o último, que foi na sua categoria. Mas amanhã na live eu conto essa história direitinho pra vocês. Fiquem com Deus. Forte abraço. Uma ótima semana pra gente. Tchau, tchau.